minutos, né, a gente fazer um vídeo e dar alguns 5 minutos, assim, de intervalo, né, para a gente poder conversar um pouco sobre algumas questões. Se vocês tiverem algum problema em termos do áudio ou da imagem do meu lado, eu estou prestando atenção aqui do chat, estou tentando olhar as várias câmeras e dispositivos que eu tenho aqui comigo, tá? Bom, então, novamente, bem-vindos aí ao curso, né? Eu primeiro gostaria de agradecer aos alunos, né, por, de alguma forma, terem, né, se esforçado para que esse curso ocorresse, né? Eu fico muito feliz com ele, porque ele faz parte, né, de algo que a gente trabalha no nosso laboratório de pesquisa, e a gente havia proposto esse curso há um certo tempo, né, mas ele nunca aconteceu em São Paulo, né? Ele já aconteceu em Pequim, em Cartagena, na Colômbia, em Trieste, na Itália, em Boston, nos Estados Unidos, mas essa é a primeira vez que vai estar acontecendo em São Paulo, né, de uma forma sistemática, né? Eu espero que vocês gostem bastante dele, porque ele é algo que a gente vem trabalhando de tal modo que pudesse, né, trazer, mesmo à distância, né, fazer com que esse curso ocorresse. Então, fique à vontade de, a qualquer momento, fazer perguntas no chat, né, e interromperem quando vocês acharem interessante. Bom, então, vou falar um pouquinho o que é a aula de hoje, né? A aula de hoje eu vou falar sobre o curso, né, o que é que a gente está pensando em termos de estratégias para estar encaminhando o curso, qual foi a motivação desse curso, e também como a gente vai poder encaminhá-lo, né, ao longo desse período, né, particularmente não sendo uma presença física, porque normalmente esse curso ele envolveria, né, o uso do laboratório computacional, e aí a gente tem sempre uma aula junto com o laboratório, né? E aqui eu vou propor uma estratégia para vocês, de tal modo que a gente possa seguir o curso, né, da mesma forma ou de maneira semelhante ao que foi feito ou a gente havia proposto inicialmente. Tá? Bom, então esse curso, ele está, de alguma forma, ele envolve um lado do Instituto de Física, que é esse grupo chamado SAMPA, né? Esse nome SAMPA, né, ele vem de simulação aplicada em materiais, propriedades atomísticas, né? Então, quem fundou esse grupo foi o professor Adalberto Fázio, junto com o professor Antônio José Roque da Silva, né? O José Roque da Silva é o atual diretor do síncrotron, né? E o Zé Roque é o atual diretor do síncrotron, e o Fázio é o atual diretor do LL Nano, né? E a ideia é a gente poder usar simulações, né, aplicadas em materiais, e isso vai envolver uma série de metodologias, que a ideia desse curso é exatamente tentar mostrar para vocês, né, um panorama desses cursos, dessas metodologias, e o que é que a gente pode fazer de fato, né, como aplicações, e também do ponto de vista de tentar entender melhor os mecanismos que ocorrem em materiais, né? E aqui vem duas partes importantes que eu acho que eu quero já chamar a atenção, é a possibilidade da gente poder desenhar novos materiais, né, ou seja, entender vários desses processos, usando diferentes ferramentas, né? Então, ultimamente, a gente vem usando muito a parte de realidade virtual, ou mesmo outras técnicas para visualização, né, desses sistemas, né? Então, quando vocês puderem, né, a gente puder estar voltando ao Instituto de Física, fica já o convite de vocês conhecerem nosso espaço e poderem também experimentar um pouco daquilo que eu vou mostrar para vocês aqui à distância, né, mas que lá você pode vivenciar algumas dessas experiências. Tá? Bom, qual que é a ideia por trás desse grupo, e particularmente, né, da parte da simulação aplicada em materiais, né? Então, aqui eu vou trazer um pouco da visão, né, e da missão que a gente tem em termos, que eu vou tentar trazer para vocês no curso, e que está relacionado com o que a gente vem fazendo no SAMPA, né? E ele começa com o seguinte, não sei se vocês conhecem esse quadrante, que é conhecido como quadrante, né, e a ideia
ela se baseia em duas questões, né? Se o que você está considerando em termos de aplicabilidade, né, do teu sistema, então ele vai de baixo para alto, ou se você está procurando alguma questão mais fundamental, né? Também ele parte de baixo para alto. E aí esse diagrama ele se divide em 4 quadrantes, né? Então, modo que nesse primeiro quadrante, que você tem tanto baixo em ambas as perguntas, né? Aqui você está falando da situação do conhecimento comum, né? Então, se a gente pensar na física, né, como a gente aprende, pelo menos na graduação, né, muitas das vezes a gente está sempre focado na parte da pesquisa básica, né? Então, isso aqui é você usar a ciência como uma maneira de você criar conhecimento, né? Por outro lado, né, isso vai mais para lá, principalmente para quem vai para a área de engenharia, por exemplo, física aplicada, né, aqui é você aplicar esse conhecimento. Isso pode ser transformado em negócio, por exemplo, ou business, né? Então, que seria a pesquisa aplicada, e normalmente a gente chama do quadrante do Thomas Edison, né? O que a gente procura, né, aí vocês vão ver que muitas dessas metodologias que eu vou estar mostrando para vocês, ela tenta olhar, é o quadrante onde você pode, tanto inspirado na pesquisa básica, ser capaz de produzir aplicações, né? Então, isso vai um pouco do que a gente vai querer trazer para esse curso, né? Então, a gente não vai ficar só na pesquisa básica, nem tampouco só pensando em aplicações, mas a gente vai querer transformar esse conhecimento, né, em algo que pode ser usado em aplicações, por exemplo, na indústria ou em qualquer outra situação de interesse, como aplicações de um modo geral, né? Então, a tendência é sempre ir nessa direção, né? É o que a gente vai fazer ao longo do curso, né? Isso já muda um pouco um tipo de perspectiva que normalmente se tem, né, dos cursos na graduação, né? Então, aqui vocês vão ver que vai ter muito trabalho de projetos, de pensar, né, aprender em termos de conhecimento, mas também trazer esse conhecimento para algo que possa ser utilizado, né? E aí vem um outro quadrante que eu vou mostrar para vocês, não sei se também vocês estão familiarizados com esse, ele traz um pouco da visão, né, que eu tenho dessa área, né, e que é chamado o ciclo de Krebs da criatividade, né? Então, para quem está familiarizado, esse ciclo ele envolve todas as reações químicas que você teria numa célula, né? E essa pesquisadora do MIT, a Mary Oxman, né, ela sugeriu de uma forma muito elegante, né, essas correlações entre ciência, engenharia, design e arte, né? Como é que a gente lê esse ciclo, né?
Então, a gente já começa, não sei se vocês estão me ouvindo agora, já começamos com... Eu acabei tendo um problema aqui na conexão, eu estou usando, né, vou usar meu celular, mas assim que voltar a conexão pelo computador, eu já compartilho com vocês Mas eu acho que eu posso... Vamos deixar assim. Vai funcionar. Para vocês verem que a situação... Opa, pronto. Bom, o que eu estava falando, né, enquanto vai voltar aqui a conexão pela internet, a ideia era daquele ciclo de criatividade que ele vai envolver esses 4 elementos, né? A parte da ciência, engenharia, design e arte, né? Qual que a proposta é que, uma vez que a gente possa entender a natureza, né, e aí dessa forma gerar conhecimento, né, a gente vai estar passando do quadrante da ciência para a engenharia. Então, a função da engenharia ela é transformar aquele conhecimento, né, em alguma aplicabilidade, em algum uso, né? Uma vez que você usa agora em função dessa aplicabilidade, né, você vai poder fazer agora um uso, né, em termos do perfil, né, do usuário, que é exatamente a ideia do design, né? E aí você consegue mudar, né, a ideia de aplicabilidade e torná-la... Uma vez que então eu estou usando o meu celular, né, eu não consigo estar compartilhando a minha tela. Vamos ver se... Teria do meu... Acho que agora deve voltar. Eu já mostro para vocês. Pronto, acho que agora deve resolver. Deixa eu sair aqui. Espero que resolva, então. Vamos lá. Não sei se vocês vão ver minha tela.
aí, desculpe pelos problemas técnicos, né? Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Dá para ouvir sim, professor. São realmente... Beleza, vamos lá. Estava comentando, né, era que... não, perfeito. Eu acho que agora deve resolver. Bom, eu estava comentando, deixa eu ver se eu consigo me ver também. Agora eu não... vertentes, né, da ciência, da engenharia, do design, da arte. E aí o que eu estava comentando é que, no caso da física, né, a gente está sempre nesse quadrante, né? Então, a ideia é sempre estar pensando em termos da percepção e entender melhor a natureza, né? E, para isso, nosso produto é o conhecimento. Você transformar conhecimento em algo útil, né, que é o papel da engenharia, ela vai numa direção, que é uma direção mais de produção, né, que é você produzir em cima da natureza, né? A questão agora é, quando eu tenho esse produto, né, o uso desses sistemas, a gente agora vai para uma outra área, que é a área de design, né? Ele envolve tanto a produção, ou seja, você melhora, né, o uso, como também a questão cultural. Então, você acaba afetando, né, a cultura de um modo geral. Isso leva a uma mudança de comportamento, né? A gente sai de novo de algo que é uma produção para a percepção, né? E a arte tem esse papel, né, que é transformar esse comportamento, né, em algo que vai virar informação ou cultura. E aqui é onde tem, né, ocorre o que é chamado de momento Cinderela, né, quando você tem uma transformação entre a maneira como você olha a natureza, ou percebe a natureza, a partir de um olhar, né, de cultura. Então, o que a gente tenta fazer, e vocês vão ver que esse curso ele vai trazer muito dessa ideia, que é percorrer todo esse ciclo, né? Então, estamos na física, ciência, né? A gente vai usar isso de modo a entender melhor alguns problemas, vai ser muito ligado à parte de engenharia, né? Isso vai ser levado a um design, né? Você vai ver que a gente vai poder fazer um design dos materiais de uma maneira muito mais efetiva, e a gente pode usar, inclusive, arte como uma maneira de visualizar, né, e poder interagir com esses sistemas. Tá? Então, dessa forma, né, a proposta aqui no curso é exatamente de tentar percorrer, né, vários desses quadrantes usando a física de materiais, né? Então, essa é um pouco da visão e da missão que a gente teria em relação ao curso. Né? Bom, onde é que vai entrar a nossa relação com a parte de aplicação, né, e esse casamento entre a física e algo aplicado? A pergunta fundamental que a gente vai estar se colocando é como o conhecimento dessas interações atômicas, né, e moleculares, eles vão poder contribuir no desenvolvimento tecnológico ou inovação industrial. Tá? Olha, muda bastante, né, a perspectiva que a gente tem do que normalmente as pessoas pensam da física, né? A gente vai estar, usualmente, né, só pensando em entender questões mais fundamentais da natureza, mas aqui a proposta é outra, né? Além da gente entender esses mecanismos, o que está por trás, a gente ser capaz, né, de também contribuir para o desenvolvimento tecnológico e inovação industrial. Note que, hoje em dia, né, muito da função social da ciência ela vai acabar entrando nessa seara. Né? Como é que a gente sai, então, de modelos simples para soluções aplicadas? Que é um pouco da proposta
que eu gostaria de estar trazendo para vocês, né? Bom, na física, a gente sempre, usualmente, né, a gente está sempre pensando em toy models, ou seja, modelos da qual você tem um controle, você sabe exatamente, né, do que é que estaria sendo colocado. Então, você tem modelos simples, né? Usualmente, a gente vai fazer aproximações muito fortes, né? Ou seja, muito do que a gente conhece, a gente vai trazer para problemas que você sabe resolver, né? Sobre condições ideais, né? Usualmente, e a gente vai estar interessado em escalas de tempo e comprimento que são relativas, ou seja, não necessariamente ligado diretamente a condições de uso ou condições reais dos sistemas. E o que a gente vai estar procurando é, essencialmente, né, soluções analíticas ou classes de universalidade para esses sistemas, né? Isso é o que normalmente é feito, né, ou pensado, ou treinado, né, ou ensinado na física. Se a gente for considerar aplicações, né, no setor produtivo, por exemplo, normalmente você está falando de sistemas complexos, né? Já não é tão modelos simples, muitas das vezes não consegue capturar, né, parte dessa complexidade desses sistemas. E também você vai estar sempre tratando de sistemas heterogêneos, ou seja, sistemas diferentes que normalmente fogem do nosso modelo, da nossa aproximação, em condições reais. O que é que significa essas condições reais? Significa que você está sobre altas temperaturas, você tem pressão, você tem uma complexidade em termos dos componentes do sistema, né? E muitas das vezes aplicações envolvem fenômenos macroscópicos, né? Só que, no caso do setor produtivo, né, ao invés de procurar uma solução analítica, como é que normalmente a gente faz na física, a gente vai procurar, né, a partir de um método que é o método de tentativa e erro. Então, você vê se dá certo, se não, né, você repensa a maneira como vai estar sendo tratada, né, aquele sistema, né? Bom, o que esse curso traz é algo similar, né? Ou melhor, algo no meio do caminho entre você usar um modelo simples, né, e tentar descrever o que você tem em sistemas complexos, né? E aí é onde entra a motivação, né, do curso na parte de simulação computacional aqui em multiscala, né? Então, a gente vai ser capaz de tratar de modelos complexos, né, ou seja, similar ao que você tem no setor produtivo, por exemplo. Você tem a possibilidade de ter uma aproximação controlada sobre os teus modelos, né? Você vai estar tratando de condições reais, né? E, certamente, a gente vai estar falando, né, de uma tentativa de trazer um entendimento que vai ocorrer na escala molecular, né, para obter propriedades que sejam de interesse no macroscópico, né? E aqui parte da solução, ela vai acontecer, né, baseado no conhecimento que você adquire, né? Então, conhecer o mecanismo, né, conhecer o que está acontecendo naquele sistema, seja ele complexo e nas condições reais, nos coloca em uma situação de vantagem, né, em contribuir, né, não apenas para o entendimento da natureza, ou seja, o objetivo fim da física, né, mas também contribuições, né, que possam conversar com o setor produtivo. Aí envolve tanto a parte de engenharia, né, quanto a parte de design, por exemplo. Tá? Então, o que a gente vai tentar fazer no curso é mostrar para vocês algumas técnicas, né, baseadas em simulação computacional em multiscala, que permitam que a gente possa, né, atacar problemas complexos em condições reais e que vão conversar com sistemas macroscópicos. Tá? Bom, falando sobre o curso em si, né? Então, a gente vai ter esses encontros, né, de quintas e sextas-feiras, às 7 horas, das 7 às 9, né? Esses encontros vão estar sendo gravados, né? E vou estar disponibilizando eles, né, tanto na homepage do curso, que eu vou no Moodle, como também em outros ferramentas, né, em outros sítios, da qual vocês podem estar acessando esse material. A ideia é que lá a gente vai estar sempre colocando tudo que vai ter no curso, em termos de calendário, das notas de aula,
sobre os projetos que daqui a pouco eu já vou comentar, né, e como vai estar sendo acompanhado, né, esse curso com vocês. Tá legal? Bom, a gente vai estar disponibilizando, né, no nosso grupo Sampa, né, eu acabei conversando com vários pós-docs no grupo e eles vão estar contribuindo, né, de diversas formas aí no curso, né. Então, no caso, como o curso ele vai envolver muito desenvolvimento de projetos, né, a gente vai estar trazendo, né, um pessoal que vai nos auxiliar, né, e acompanhar vocês ao longo de todo o curso. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, né. Eu só vou apresentar aqui para vocês a equipe, né. Então, eu vou estar coordenando, né, boa parte das atividades, e o Dr. Alexandre Kish, ele vai estar nos ajudando nesse primeiro momento do curso, que vai ser a parte de ambientação, né? Ou seja, como o curso, originalmente, ele era pensado para ser presencial, né? E aqui a gente vai estar usando de ferramentas computacionais, né? A gente vai estar mostrando um leque de opções para vocês, né? Que possam ser usadas, né? Ao longo do curso. Então, poderia ser ou você usar uma máquina virtual, se você tem disponibilidade de ter um laptop, um computador, ou você acessar alguma das nossas máquinas, né, dentro no Instituto de Física, né. Então, isso aí eu vou estar consultando vocês, e a gente vê qual que é o melhor ambiente para cada um de vocês, tá? Bom, em seguida, a gente vai trabalhar na parte de projetos, né, e aqui eu vou trazer o pessoal com outro perfil, que é um engenheiro de materiais, o Dr. Camilo, né, e alguém da área de física computacional, que é o Dr. Henrique César, né? Então, aqui é onde a gente vai começar a tratar de dois assuntos. Um está ligado à aprendizagem de máquina, né, e o outro a simulações atomísticas, né? Obviamente, a gente não pode deixar de fora os químicos, afinal de contas, a gente está tratando da parte de materiais, né? E, nesse sentido, né, eu vou ter a contribuição da doutora Gabriela e do doutor Bruno, né, onde vocês vão ver a interface entre o que a gente não pode mais chamar de física, ou química, ou ciência dos materiais, vai ser tudo, a gente vai ter uma perspectiva muito mais universal, né, do que vem ser esses sistemas, né. Os físicos, de novo, físicas, né, agora a doutora Michele e a doutora Elisane, que vai nos ajudar na parte do cálculo de primeiros princípios, ou seja, a gente vai partir de mecânica quântica para tentar entender, né, descrever as propriedades e usar essas propriedades em sistemas macroscópicos. E para isso eu vou trazer de volta a ajuda dos engenheiros, né, doutora Daniela e doutor Álvaro. Então, note que ao longo do semestre, né, a gente vai ter diferentes perfis e perspectivas, e a ideia é a gente poder caminhar desde mecânica quântica, né, até uma aplicação, né, no sistema macroscópico, usando elementos finitos, né. Então, a proposta do curso, ela vai exatamente, né, de dar esse panorama, né, sobre cada uma dessas metodologias, e a gente vai usar isso ao longo, né, apresentar para vocês, né, como também, né, tá utilizando isso na prática, né. Mas você pode perguntar, bom, eu preciso saber a mecânica quântica em profundidade, eu preciso saber a parte de mecânica de sólidos, de fluidos em profundidade? Nesse momento, não, porque o curso é autocontido. Então, tudo que a gente precisa em termos de conceitos, né, que a gente vai usar para as técnicas, a gente vai estar trazendo aqui para essa discussão. Tá? Então, não se preocupem em relação à questão dos pré-requisitos, que ele vai estar autocontido no próprio curso. Quando eu precisar de trazer algum conceito, alguma ideia, né, a gente vai estar discutindo aqui. Bom, então, quais são os objetivos desse curso, né, de uma maneira bem prática? Isso é o que a gente está lá no Júpiter, né? Quando a gente pensou no curso, a ideia é exatamente tentar trazer esses métodos computacionais que você usa em física dos materiais, né, em diferentes escalas. Então, a gente vai desde a escala nano, né, usando mecânica quântica, na escala meso, que você vai estar tratando de sistemas microscópicos, por exemplo, né, para a escala macro, ou seja, objetos reais, no sentido de trazer, né, sistemas relativamente do nosso dia a dia, né.
E a ideia aqui é, uma vez que eu tenho conhecimento nessa escala, poder acoplar na escala macroscópica. Eu vou dar um exemplo do que a gente vai fazer, né? A gente pode obter, por exemplo, as constantes elásticas, as propriedades mecânicas de um material, usando mecânica quântica, e acoplar, né, essa ideia, esse resultado numa simulação de elementos finitos, ou seja, eu posso prever como um material, um objeto vai reagir de acordo com o estresse ou strain que eu vou estar aplicando nele, né? E aí um dos projetos que a gente vai estar propondo vai exatamente nessa direção, né? Bom, a segunda é que a gente vai aplicar essas técnicas, né, tanto para caracterizar quanto para determinar as propriedades desses materiais, né? E, finalmente, acho que um ponto importante, né, que esse curso, ele tem uma filosofia que é muito de prática, né? Então, isso aqui vai ser um desafio, né? A gente você vê que mesmo para mim, para ter uma conexão de internet, a gente conseguir levando, né, essas ideias, às vezes pode ser meio complicado, mas a proposta é que vocês possam estar realizando, né, muito dessas atividades e a gente ser capaz de percorrer, né, as várias escalas, a nano, meso e a macro, né? E a gente vai usar para isso, né, um conceito que é o conceito de design thinking, ou seja, a gente vai pensar em termos de projetos, né, que vão estar sendo alimentados ao longo do semestre, né? E, para isso, tanto estudos de casos na indústria, como também de artigos científicos que são recentes, né? Então, qual é a proposta aqui, né? A gente tem pelo menos 24 pessoas matriculadas, né? E, certamente, alguém vai ter um interesse mais acadêmico, né? Ou um interesse mais de empreendedor, por exemplo, né? Então, a proposta desse curso é atender esses dois perfis, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode pensar projetos do ponto de vista para você apresentar para uma FAPESP, um CNPq ou a CAPES, ou mesmo você pensar em termos do que você vai estar trabalhando, né, do ponto de vista acadêmico, como também a gente pode usar essa estratégia para poder atuar como se a gente estivesse numa startup, né? Então, eu vou ter um desafio, né? Em cima disso, a gente vai pensar um material, vai pensar uma maneira de poder, né, atacar aquele problema, só que agora com a dinâmica, que é uma dinâmica diferente do que você normalmente tem na academia, né, na universidade, né? Então, a gente vai experimentar, né, de ambas as situações. Legal? Bom, com isso, como é que vai funcionar o curso na prática, né? A gente vai começar sempre introduzindo, né, o que é que está por trás daquela técnica. Vocês vão explorar essa técnica a partir de exemplos e em casos que a gente vai estar apresentando, e a gente vai acoplar, né, esses exemplos em uma aplicação real, né? Mas para o final da aula eu vou mostrar quais aplicações, né, a gente vai estar interessado em estar abordando aqui. E, obviamente, vocês podem trazer o problema que vocês acharem interessante também, né? Nós só vou estar dando algumas sugestões sobre como está fazendo, né? Bom, então, em cada sistema, em cada técnica, né, a gente vai discutir sobre o sistema físico, ou seja, o que é que está por trás daquele material, o que é que seria interessante se envolvendo, né? Eu vou introduzir o método numérico que vai nos permitir atacar um determinado fenômeno, né? Vocês vão ver que para diferentes escalas, diferentes fenômenos, isso vai estar acontecendo de uma forma distinta, né? A gente vai fazer a modelagem desse sistema físico, tá? E vamos visualizar esses resultados, né? Então, para isso, né, ao longo desse processo, né, note que a gente vai discutir muito da física, da parte computacional, né, da modelagem em si, ou seja, da execução daquela parte computacional, e do entendimento, né, e visualização desses resultados, né? Então, dessa forma, a gente vai estar caminhando, né, ao longo daquele quadrante, né, ciência, engenharia, design, arte, né, percorrendo esses vários caminhos aqui em cada uma das etapas do curso, né? Ele vai estar organizado da seguinte forma, né? A gente vai ter as aulas do laboratório,
né? Então, ambas as situações, né, eu vou já discutir como a gente vai proceder, né, ao longo desse semestre, né, que a gente possa explorar, né, as maiores, assim, a depender da situação de cada um, né, ver qual seria a melhor maneira de estar procedendo em cada uma dessas atividades, né, seja nas aulas quanto no laboratório, né. E a avaliação, né, já vou comentar, ela vem dessas atividades que vão acontecer nos laboratórios, né, e o projeto em si. Tá? Eu já vou entrar em mais detalhes quanto a como a gente vai estar avaliando, né, a participação de vocês nesse curso. Né? Então, o curso ele envolve uma parte de botar a mão na massa mesmo, né? E para isso a gente vai ter nessa primeira e na segunda semana, né, um processo de ambientação. Eu não sei se eu vou passar daqui a pouco um formulário para vocês para saber quão familiar vocês estão, né, principalmente como é que é o acesso remoto de vocês, se vocês têm alguma familiaridade com, por exemplo, máquinas virtuais, ou mesmo o sistema Linux, né? Caetano, não sei nada disso, não tem problema. Aqui a gente vai fazer do zero, né? Vamos criar a máquina virtual, vamos ensinar como navegar e sobreviver no Linux, né? E se for necessário, eu posso colocar outros vídeos ou combinar outras aulas para quem não está acostumado, né, nesse processo, né? Então, usualmente no presencial isso acontecia, né, era fácil, direto, né? E a gente vai criar vários mecanismos de tentar tornar viável, né, e vocês fiquem ambientados com no laboratório computacional virtual que a gente vai estar criando para vocês, né? Bom, para isso, a gente vai atuar, então, na parte de modelagem, simulação, em física dos materiais, né? Vou mostrar a diferença entre cada um desses conceitos, né? E a gente vai explorar essas várias frentes, né? Então, aqui é exatamente os laboratórios que vamos fazer. A gente vai tratar das interações atômicas e moleculares, o chamado cálculo de primeiros princípios, né, que é você resolver a equação de Schrödinger para um modelo ou para um sistema real que você esteja interessado, e a parte das simulações atomísticas, né? Em seguida, a gente vai passar para uma outra escala, né, que eu vou comentar também daqui a pouco mais detalhes, que é a mesoscala. Então, aqui, né, a gente vai tratar da combinação entre mecânica quântica e as equações de Newton, né, enquanto na mesoscala, né, eu vou tentar mapear esses problemas em modelos na rede, né, e finalmente a gente cair no macroscópico, que é usar os métodos do contínuo, né, particularmente elementos discretos e finitos, né, da qual a gente vai poder estar experimentando, né, um pouco da combinação entre sair da escala nano e chegar na macro, né. Então, essa parte da macro, usualmente, né, é algo que é mais comum, né, na engenharia. Entretanto, para a física, né, isso é essencial para a gente, porque muita parte da metodologia ainda pode ser feita aqui, né, e a gente pode fazer essa conexão direta, né, com situações no setor produtivo ou em outras abordagens, né, que possam conversar entre as várias escalas, tá? Bom, então, para isso, né, a gente pode também usar, aí vem a parte mais relacionada à visualização de arte, né, que é outras técnicas que eu vou mostrar para vocês, como brincar com essas técnicas de sonificação, né, a parte de visualização a partir de realidade virtual, que a gente pode fazer também aqui, mesmo à distância, né, eu já vou trazer uma possibilidade em cima disso, e além dessas opções, né, tem algo que dá para se experimentar, né, e aí eu fico com o convite depois para vocês nos visitarem lá no Sampa, né, que é usar, por exemplo, cheiro ou pressão ou outras sensações, né, que nos permitem experimentar esse mundo, né, na escala nano ou macroscópica, né, a partir de uma visão em combinação com as simulações moleculares ou as simulações desses materiais, né. Então, tudo isso aqui a gente vai, em princípio, poder interagir em termos de visualização,
seja pela sonificação, seja pela realidade virtual, né, de uma maneira não tão direta, né, a gente pode fazer, é algo que eu vou deixar como uma proposta, né, a gente ser capaz de criar dispositivos de realidade virtual usando papelão e uma garrafa PET, né? Isso aqui vai virar uma outra oficina que depois vocês vão poder usar e visualizar as simulações que vocês vão estar realizando no curso, né? Então, eu vou trazer de volta essa proposta, né? Quando a gente estiver vivenciando a parte de durante o período de ambientação, tudo bem? Bom, qual que é o mote do curso? Esse é algo que eu queria, já nesse curso, trazer e tentar convencer vocês que ele, muito provavelmente, vai ser um curso muito diferente do que vocês já viram na física, né? Então, ele vai trazer duas ideias em termos até de filosofia, né, científica. Uma que é o próprio mote da Universidade de São Paulo, que é Vencerás pela Ciência, e o outro é um mote, né, de um outro lugar que acabou influenciando bastante a formulação desse curso, né, que é o MIT, que ele traz a ideia de mentes e mãos, né, ou seja, você não só é capaz, ou precisa, né, entender, né, o processo como do ponto de vista científico, mas também você precisa colocar isso em prática, né? Então, a ideia aqui nesse curso é exatamente tentar fazer essa combinação, né? E a maneira como a gente vai encaminhar isso, né, ela vai da seguinte forma. Em cada situação, né, a gente vai usar um exemplo, ou seja, algo que você vai conseguir fazer no laptop, ou mesmo acessando remotamente, em algo da ordem de minutos, né, no máximo. E esse exemplo, né, ele vai trazendo a possibilidade da gente explorar algo que é um caso conhecido, ou seja, um caso que já se sabe na literatura, ou a gente tem uma disposição do resultado, de tal modo, né, a gente poder validar se aquela técnica, ou se aquele exercício, aquela simulação, ela está correspondendo ao que é esperado, né? Bom, até aqui, ótimo, né? Eu sei o exemplo, conheço a técnica, né? Acabo ficando familiarizado com ela, né? Vou usar num caso conhecido, né? E aí agora a gente vai partir para algo que é comum na pesquisa, né? Bom, para quem ainda não vivenciou, né, a pesquisa na prática, uma coisa que é bem interessante na pesquisa é o fato da gente pular de um caso conhecido para o desconhecido. E aí é onde entra, muitas das vezes você se sente inseguro, né, você está abrindo novas possibilidades, né, você está tentando encontrar respostas a qual a gente não consegue saber, a gente a priori não sabe qual que é a resposta correta, né? E, nesse sentido, uma coisa interessante no curso é, pelo número de pessoas que nós temos, né, a gente pode facilmente sair desse caso e cair nesse caso, né, onde eu vou estar, durante os tutoriais, fazendo casos onde a gente sabe qual que é a resposta, né, a gente tem um controle, pode ver o resultado, para explorar situações onde a gente não conhece a resposta, né. Você tem a contribuição de pelo menos 24 pessoas, significa que a gente pode explorar coisas novas, né, e poder comparar entre si, né. E aí, do desconhecido, vai para algo que é o conhecimento, né? Então, nesse momento, né, é onde a gente vai compilar as várias contribuições de cada um de vocês, inclusive da equipe, né, e traduzir, né, esses dados em algo que a gente possa estar trazendo de novo como conhecimento. Então, note bem a proposta aqui do curso, né? Não é simplesmente a gente repetir algo que tem na literatura ou que já foi feito antes. A gente vai estar, de fato, envolvido em uma proposta de pesquisa, né? No desenvolvimento de um projeto, né? E isso, depois, vai ser transformado em disseminação, né? O que significa essa disseminação? Significa que, ao final desse processo, né, em cada uma daquelas etapas, né, a gente pode ter ou
um rascunho para um trabalho científico, né, um paper, ou a gente vai ter resultados que a gente possa apresentar, né, entre as várias equipes, entre os vários projetos, né, de tal modo a sair de algo que a gente tem um controle para algo que a gente conhece, uma situação que a gente não sabe o que é que vai estar acontecendo, para refletir sobre esses resultados e vai gerar conhecimento e ser disseminado. Então, o que eu espero do curso, né, e de fato a gente está trabalhando para tornar isso bastante efetivo, é de transformar essa experiência de vocês, se sair desse curso com um artigo, ou uma ideia de projeto, ou uma ideia de proposta, né, de empreendedorismo, né, de tal modo que vocês possam vivenciar o que é normalmente feito na pesquisa, né? Então, algo um pouco não usual, né, nos cursos da física, né? A gente tem uma bibliografia básica, mas não se preocupe em relação a esse material, porque essencialmente todo material relevante que vocês forem precisar, né, eu vou estar disponibilizando para vocês, né? De uma forma ou de outra, né, oficial ou não oficialmente, vocês vão ter acesso a eles, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante em termos de notas de aula, né, e sempre olhando para os trabalhos originais, né, que vão estar sendo proposto para aquele método, né? Bom, então, o que tem de diferente na edição de 2020, né? O fato da gente ter que fazer ele à distância, né, e não presencial, ele acaba trazendo alguns desafios, como a gente viu hoje à noite, né, de acesso à internet. E a ideia aqui é sempre estar olhando em termos das aulas e os laboratórios, né? E o objetivo aqui é, de fato, aprender no sentido de você explorar a parte desses processos, né? E onde é que vem essa palavra divertidamente? Porque o divertido, né, é que você vai escolher o que você vai querer vocês, né, vão estar querendo desenvolvendo em termos, né, de sistemas ou materiais, o que vocês acharem mais interessante, vocês podem trazer para cá. Então, eu vou mostrando para vocês, não sei se na aula de hoje ou na próxima, amanhã, né, algumas possibilidades, né, mas que aqui fica aberto, né, para a gente poder explorar. Então, a ideia é sempre, né, aprender a partir de um exemplo, né, caminhar dentro de uma situação que a gente conhece, depois pular para o desconhecido, né, e é nesse desconhecido que a gente vai estar gerando novo conhecimento. Então, esse é o processo de pesquisa e é isso que a gente vai tentar explorar aqui nesse curso, né? Bom, como uma das questões principais aí que envolve a questão da distância, né, é como a gente proceder em termos das aulas, né? Então, a minha sugestão, e se vocês tiverem outra sugestões em termos da experiência que vocês tiveram com outros cursos, né, eu vou estar sempre fazendo uma live, isso vai estar sendo gravada, né, e a ideia é que isso fique como um vídeo, né, e esse vídeo vai ficar a cada 20 minutos, né, eu vou estar cortando e disponibilizando, né, nesse tempo, né. Isso ajuda que, se a pessoa não tem acesso a um acesso muito bom e quiser estar acompanhando o curso em qualquer horário, a qualquer momento, né, essa pessoa vai poder, vocês vão poder acompanhar, né. Como é que fica a presença? A presença é simplesmente a tua participação dentro das atividades que a gente vai estar propondo, né? Então, aqui, tanto durante essas lives, como, né, se você estiver assistindo esses vídeos de uma forma assíncrona, né, vocês podem trazer as perguntas, seus questionamentos, né, que eu vou estar, em cada início de aula, eu vou estar trazendo nessas perguntas e tentando respondê-la da melhor maneira possível, tá? Então, vai ser dessa forma que a gente está pensando em estar encaminhando. Então, no primeiro mês a gente vê se está funcionando e se tiver que fazer alguma alteração ou de modelo, de sugestão, vocês fiquem à vontade de estar sugerindo, tá? Bom, então a cada aula, né,
dessa de hoje, que a gente teve esse problema técnico, é que eu vou estar dividindo em 4 partes, né? A cada 20 minutos a gente vai ter uns 5 minutos de intervalo, eu já vou começar dando um intervalo para vocês, né? E com isso a gente consegue manter, né, essa ideia de ter sempre alguns vídeos da ordem de 20 minutos, que é algo que não fica tão enfadonho para vocês, né? Como também vocês podem estar sempre acessando quando vocês acharem mais interessante, no momento que acharem mais oportuno, né, e que possa ser de interesse, né? Bom, como envolve um laboratório, né, ou seja, a gente vai estar sempre colocando a mão na massa, né? A pergunta é como fazer essas simulações, né? Ou como executar essas simulações. E aqui a gente pensou em 2 estratégias. Uma é disponibilizar uma máquina virtual para vocês, né? Ou seja, lá vai estar todos os softwares que vocês precisam, né? Essa máquina virtual, ela roda em qualquer sistema, seja Linux, Windows, ou seja, o sistema operacional do Mac, né? A única dependência é que você talvez tenha que ter acesso, talvez não, tem que ter acesso, né, a um desktop ou um laptop, né? Então, não tenham acesso ao computador, não tenham acesso ao laptop. Então, a gente criou uma outra alternativa, né, que, eu já respondo, Lauro, que é o acesso remoto, né, quanto a você, mesmo no celular, né, você vai ser capaz de acessar uma máquina que a gente vai estar disponibilizando no IFUSP, né, e executar aquelas atividades propostas. Obviamente é um pouco mais difícil, né, mas a gente vai pensar da melhor maneira de estar sendo disponibilizado, né. Bom, o Lauro colocou uma pergunta no chat, né, sobre a questão da plataforma, qual plataforma a gente vai usar em termos de vídeos. Eu vou manter tanto no eDisciplinas, como também vou fazer um canal no YouTube, né, onde a gente vai disponibilizar lá. Tá? Então, se vocês também tiverem outra sugestão, estamos abertos, né, para estar incluindo e disponibilizando esse material onde for de mais fácil acesso para todo mundo. Tá? Bom, então, um dos problemas na questão da disciplina à distância, né, é esse engajamento e esse contato contínuo, né, porque vocês vão ver que, né, a gente consegue, né, para você estar desenvolvendo parte das atividades, né, uma discussão, né, e a maneira como a gente estiver desenvolvendo os projetos, né, vai estar sempre necessitando, né, discussões entre vocês e a equipe, né. Então, para isso, de fato, a gente vai estar sempre reservando esses períodos das aulas, né, como também a gente vai estar disponibilizando outros períodos, né, para que melhor convir para todo mundo. Tá? Então, a ideia é que você esteja sempre se engajando, né, porque vai ser um processo contínuo em termos das experiências que a gente vai estar realizando ao longo do curso. E ele vai ser transmídia, né, então, aí voltando de novo à questão da plataforma de vídeo, porque a gente vai usar tudo que for possível e imaginável. Né? O eDisciplinas, criar uma conta no Instagram, né, que vai disponibilizar muitas de algumas dicas e sugestões e maneiras de estar interagindo, e também, né, até WhatsApp. Né? Então, para quem me conhece, eu era assim, tinha certas resistências, né, ao WhatsApp, mas para algumas pessoas é a ferramenta que funciona e tudo bem, vamos lá. Né? A gente vai estar disponibilizando e, de alguma forma, usar qualquer um desses dispositivos que permitam que a gente possa estar integrando vocês à disciplina, né, e estimulando, engajando vocês no desenvolvimento dela. Né? Então, a ideia é que vocês, de fato, acabem se divertindo e aproveitando, né, esse curso. Né? Então, aí vem uma questão importante, porque todo esse exercício para tentar trazer vocês cada vez mais próximos. É que, como, né, a gente está pensando em algumas atividades coletivas, ou seja, em cada um dos laboratórios, né, uma pessoa pode contribuir com a temperatura, com a pressão, com um sistema diferente. Né? Então, ao todo, né, se a gente considerar todo mundo que estiver participando do curso,
Em cada atividade, a gente vai ter pelo menos 30 situações distintas, né? Isso significa que a gente pode, de fato, pensar, né, em explorar coisas novas, diferentes, que não estão na literatura disponíveis. Ou seja, um risco que você teria nesse curso é sair do curso com pelo menos um artigo, né, publicado ou em via de publicação, né, em função da contribuição e do trabalho de vocês, né, coletivo, obviamente. E a parte do projeto, né, como a gente também tem um certo número de pessoas, tem 24 pessoas matriculadas, né, isso é algo que a gente pode discutir aqui, né. Eu estava pensando que no desenvolvimento do projeto, né, possa envolver ao menos 3 membros, né, do qual teriam interesses em comum de estar desenvolvendo parte desses projetos. E aqui a gente vai usar uma estratégia que é chamada de Design Sprint, né, a estratégia do Google para desenvolver projetos. Então, eu vou falar daqui a pouco mais sobre ela, sobre essa estratégia, mas a ideia é relativamente simples. Em uma semana, né, você tem uma ideação sobre esse projeto e você já faz uma série de atividades para, ao final da semana, né, você tem um produto, você tem uma proposta, né, para ser trabalhada, né, ou já ser encaminhado, né. Aqui a gente não vai ter essa semana, na verdade, ela vai ser diluída, né, ao longo do semestre inteiro, né. Então, uma série de encontros que a gente vai estar desenvolvendo, né, que esses projetos, vocês vão ver, eles vão abordar, né, talvez, em poucas vezes vocês vão ter a noção, eu queria trazer, né, isso, acho que é um ponto bonito do curso, é a noção de como a física, ela pode ser abrangente, né. A gente, às vezes, certamente você tem a física trata do universo, né, beleza, mas você pode aplicar isso, né, seja na indústria, na área de saúde, na área de agricultura, na parte de materiais, né, assim, você tem N possibilidades, e eu queria chamar a atenção de vocês exatamente essa N possibilidades, né, que a física, particularmente aqui a física dos materiais, ela permite, né, você estar explorando, né. E muitas dessas atividades, ela vai envolver estratégias de gamificação, né, ou seja, esse engajamento, né, essa participação de vocês, vai ser importante para exatamente funcionar e tornar esse curso, assim, não vai ser certamente igual como é um curso presencial, mas a gente quer que ele seja tão ativo ou traga resultados tão interessantes quanto. Tá? Então, essa é um pouco da proposta para essa edição, né? Então, a gente vai começar com essa parte de ambientação. De novo, se você não tem nenhuma familiaridade com os sistemas ou o mesmo, né, a parte de computação, né, não se preocupe, porque toda essa abordagem a gente vai trazer para o curso. Né? Então, Caetano, precisa saber programação? Não, você não precisa saber programação, porque o que a gente o que a gente vai fazer é usar muitas de ferramentas, né, e muitas das vezes, né, para fazer essas implementações, né, vão ser softwares que são um pouco mais elaborados, mas que vai te permitir entender a técnica e, ao mesmo tempo, explorar essa técnica. Né? Bom, então, eu volto a essa questão na próxima semana, a gente vai tratar da montagem das máquinas virtuais, do acesso remoto, e por isso eu vou pedir para vocês para preencher um formulário que eu vou estar disponibilizando daqui a pouco, né, para entender em quais condições vocês estão, né, no sentido, se você tem acesso a um computador, se você teria acesso, né, como seria a melhor maneira de estar fazendo esse acesso remoto, se for necessário, quantas máquinas a gente vai ter que disponibilizar, né, o que é que você conhece ou não, né, e a partir disso, né, a gente tentar fazer um recorte melhor, né, dessa parte de ambientação, para que todo mundo, né, possa participar ativamente no curso. Né. E aí isso, nas próximas semanas, né, a gente vai estar tratando dessa questão da introdução ao Linux, se você não está familiarizado, né, como também os programas de visualização, né, que vão ser úteis, né, para poder olhar de uma maneira até mais lúdica, né,
os resultados dos teus cálculos e das tuas experiências, né? A parte da bibliografia, como eu havia comentado, ela vai ser distribuída para todo mundo, que for necessário, né, em termos dos artigos e as notas de aula, né, não se preocupe em relação a isso, né? E as dúvidas podem usar de imediato, né, qualquer uma das ferramentas que a gente vai estar disponibilizando para vocês, né, que eu chamei de hotlines, né, no sentido que a cada semana, né, tanto eu quanto alguém da equipe, ela vai estar disponível, né, para estar respondendo questões, seja por e-mail, pelo chat, no Moodle, pelo WhatsApp, né, ou Instagram, o que for necessário para responder, né, a pergunta de vocês, né. Então, é nesse sentido, né. Eu queria combinar com vocês de nunca, né, sempre que aparecer uma pergunta, uma questão, anote, mande para a gente, né, eu vou compilar, né, mesmo se eu estiver na aula assíncrona, né, como é que eu posso fazer, né? Você está assistindo o vídeo em um momento que não necessariamente está com todo mundo, mas você pode anotar essa dúvida, mandar para mim, né? E toda a primeira aula que eu vou fazer é fazer um compilado dessas dúvidas e tentar resolvê-las, né? Então, não deixe nada, né, para trás. Mesmo as perguntas mais que você achar que as mais simples, ou que você achar que não... sinta-se à vontade, né, de perguntar o que for. A ideia é realmente poder explorar isso da melhor maneira possível, né? Bom, e para isso, né, pode mandar o meu e-mail, né, se possível, use sempre, né, esse tópico, né, a simulação computacional dos materiais 2020 como código, porque aí fica fácil estar mapeando, né, e podendo fazer a triagem dessas perguntas, e a gente vai fazer um grupo no WhatsApp, se você usa o WhatsApp, né, não é obrigado a estar participando, mas que é outra ferramenta que você pode usar como uma maneira, né, de estar tirando suas dúvidas, né. Isso vai acontecer principalmente nos laboratórios, né, então não fique, pelo fato de estar à distância ou de uma forma assíncrona, né, você não vai estar desassistido, né? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? A gente vai fazer o possível para tentar trazer e acompanhar, né? Fazer que todo mundo possa estar acompanhando de uma maneira mais engajada e uma participação mais ativa, né? Então, a minha ideia é que sempre, né, qualquer dúvida, eu vou estar trazendo, né, que pode ser uma dúvida que seja comum para várias outras pessoas no início das aulas, né? E principalmente na parte dos projetos e nos laboratórios, né, a gente vai ter alguém da equipe, né, responsável por estar acompanhando, né, parte das discussões, tá? Bom, então eu vou praticamente fechar essa primeira parte aqui nessa discussão. Bom, aí você pode estar se perguntando sobre tua nota, né, o que é que você vai... como a gente vai estar te avaliando, né? Bom, a ideia aqui não é... De novo, acho que a proposta do curso é te introduzir essas metodologias, né? E a avaliação que eu vejo é mais no sentido de estar despertando o interesse de vocês nessa área, ou pelo menos ter noção, né, do que essa área poderia estar proporcionando, né? E aí o que você vai sair do curso não é só com a nota, né? É isso que eu gostaria de estar enfatizando e tentar trazer essa ideia. Então, um artigo, né, pelo menos um rascunho de um artigo que a gente possa trabalhar em função do projeto que a gente for desenvolver ao longo do curso, ou dos exercícios que a gente for desenvolver, né, projetos, né, também a gente vai estar desenvolvendo aqui ao longo desse curso, ideias que vocês possam estar, semente de ideias, né, da qual você possa estar utilizando, né, e um exercício que é um exercício de disseminação, né. Então, nesse sentido, né, além da gente produzir conhecimento, né, ao longo desse processo, a ideia é que também a gente acabe nos treinando a como, né, apresentar esses resultados, ou como apresentar isso para o público em geral, né. E uma proposta, né, eu coloquei por isso que não é uma nota, é uma meta, né, é da gente estar envolvido em atividades dos laboratórios, né? Então cada um vai estar contribuindo com
sei lá, um determinado resultado em uma determinada condição, né? Então, a contribuição de cada parte vai fazer o nosso todo, que é a ideia dos artigos, dos projetos, né? E na parte de disseminação, né, qual a melhor maneira da gente aprender sobre uma técnica, né? É você experimentá-la, né? E eu estava olhando, por exemplo, né, como essas técnicas estão descritas na Wikipedia, em português, né? É o mínimo do mínimo, né? Então, é uma situação que seria muito interessante, né, ficar, de novo, uma proposta como uma atividade, né, que uma das formas que a gente possa estar contribuindo, né, ao longo do processo é, quando formos discutir sobre uma determinada técnica, a gente conjuntamente, né, redigir um texto que vai ir para o Wikipedia. Então, você vai ter como produto, né, desse estudo dirigido, dessas discussões, né, algo que vai ficar disponível para a comunidade como um todo, né? Então, não é simplesmente uma lista que depois você vai esquecer e deixar lá, não. Vai estar registrado, né, esse exercício nosso de entender a técnica e poder estar trabalhando e contribuindo de uma forma mais significativa, né, em termos de disseminação, né? E aí vem a ideia de tanto, né, desenvolver projetos, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista de empreendedorismo, né? E a gente pode tanto apresentar o projeto, como apresentar, né, no formato de pitch. Eu já vou explicar o que é pitch para quem não está acostumado e quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas, se você vai para um lado, né, de apresentação para uma empresa, para o setor produtivo, ou você vai apresentar uma ideia de uma startup, você tem que saber o que é isso. Pelo menos estar treinado para dar uma contribuição nesse sentido, né? Então, o que é que vai envolver? A parte do projeto, ou seja, a ideação, né? A gente vai discutir entre os diferentes grupos. Vocês vão ver que aqui você vai ver a física de diferentes perspectivas, né? Na agricultura, na saúde, infraestrutura, até, se você quiser agradar, né, o nosso presidente, na parte aeronáutica, no nuclear, onde for, né? Então, a gente vai ter aplicações das mais diversas. Como também, né, os relatórios que vêm da parte do laboratório, eles vão servir, né, para a base de trabalhos novos, né? Então, vocês vão estar, ao longo do curso, não só experimentando, como também gerando novo conhecimento. Acho que poucas vezes, né, na universidade eu lembro de ter tido uma oportunidade assim, né? Então, aqui a ideia, como a gente tem massa crítica, tem a infraestrutura, tem as ideias, né? Para isso acontecer vai depender mais da gente do que de qualquer outra coisa, né? E o pitch, né? Então, eu estou chamando novamente essa ideia, que é simplesmente uma apresentação, né? Eles fazem sempre esse paralelo entre você encontrar alguém que vai estar decidindo sobre o teu projeto, né? Então, numa ida de elevador, você tem que ser capaz de definir, explicar a tua ideia, né? E vender entre aspas, né? Convencer, né, que sua ideia é boa, né? Então, isso é muito comum, né, na parte de empreendedorismo, né, no setor produtivo, e cada vez mais, né, vai estar sendo comum, né, no ambiente acadêmico. Então, o que eu queria trazer é um pouco da perspectiva para vocês, né? Na física, às vezes, parece que estamos numa bolha, né, mas a verdade é que para ampliar possibilidades, né, da qual você possa estar sendo treinado e, de alguma forma, experimentar, né, esses conceitos e ideias, e está te preparando para o que é a vida real, né, em termos de defender projetos, defender suas ideias e ser capaz de fazer esses projetos acontecerem, né? Bom, então, como cronograma, né, em agosto a gente vai essencialmente, né, tratar dessa parte de ambientação, né? De novo, você não precisa, né, saber detalhes, né, do ponto de vista da parte computacional, né? A gente vai tentar trazer tudo necessário aqui, né? Em seguida,
também aqui em agosto, a gente já vai definir e vai tentar discutir os projetos, né? Então, já amanhã eu vou apresentar algumas propostas para que na semana que vem a gente já comece a trabalhar sobre o que vai ser feito e definir ao longo do semestre as ações que a gente vai estar indo, né, para desenvolver esses projetos, né? E a gente começa a introdução dos problemas na escala nano e micro, né? Então, aqui a gente vai ter pelo menos 2 laboratórios envolvendo, né, essa escala. Então, aqui a ideia é usar, né, a parte das simulações mecânica quântica e simulações atomísticas, né, e da qual a gente vai poder experimentar, né, um lado muito mais voltado à parte de física atômica e molecular, né. Em seguida, né, o que a gente espera no meio de outubro? É que a gente seja capaz já de contribuir, né, para algumas condições, ou melhor, algum conteúdo, tanto para a Wikipedia, como já ter uma ideia do projeto, né, de apresentar o projeto como se você fosse aplicar para o CNPq, para a CAPES, para a FAPESP, né. Eu vou mostrar para vocês, já desde a aula de hoje, o que se espera nessas contribuições, né? Porque você saber já desde o primeiro dia, né? Bom, como é que se analisa um projeto FAPESP, né? Então, se você não sabe como é que o outro lado vai estar verificando ou analisando o teu projeto, como é que você vai construir um projeto que vai convencê-lo, né? Uma ideia aqui é um pouco trazer essa vivência, né? Que é mostrar, né, os bastidores. Então, no projeto FAPESP, você precisa colocar isso, isso e isso, né? Se você não tem isso, a pessoa que vai estar analisando vai estar dando uma nota baixa ou vai estar dando preferência, né, a outros projetos que não o seu. Então, já sabendo claro o que é solicitado, a gente consegue, né, emplacar ou defender melhor nossas ideias, né? Bom, em seguida a gente parte para a parte macro, né, a meso e macro escala, que vai conversar muito com a parte da engenharia, né? E, finalmente, né, a finalização e desenvolvimento dos projetos, que a gente definiu, já vai definir na próxima semana, né? E aqui a gente vai, de fato, executar parte das ideias que a gente vai estar desenvolvendo em outubro, né? Ao final, né, na primeira semana de dezembro, né, a gente ter a apresentação desses projetos, tá? Então, note, ao longo desse processo, né, a gente vai estar caminhando nas diferentes escalas, tal qual está no programa, né, está sendo proposto, como também, né, a gente tem um lado da ambientação, se você não está familiarizado com essas técnicas, né, no desenvolvimento de projetos, né, na proposição desses projetos e na execução, né, ou apresentação desses projetos, né. Então, o curso ele vai caminhar, né, a partir dessas várias frentes, né. Uma é a introdução das técnicas e a vivência dessas técnicas em torno de um projeto que a gente vai escolher em conjunto, né, o que estaremos fazendo. Eu acho que agora eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo, né? Vou ficar por aqui, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade em fazê-la, tá? E vou deixar aqui Bom, vou dar 5 minutos, né? Depois daqui a pouco a gente volta. Não, eu vi sua pergunta aqui no chat. Daqui a pouco eu vou explicar em mais detalhes, tá?
Perfeito. O André está perguntando sobre a questão dos laboratórios, né? Então, André, a ideia é a seguinte: para cada uma das atividades ou para cada uma das metodologias, a gente vai propor, né, uma atividade onde você vai estar simulando, né, aquela técnica, né? E para isso a gente vai usar o ambiente, o sistema operacional Linux, né? Seja a partir de uma máquina virtual, seja a partir de do acesso remoto à nossa máquina no Instituto de Física, né? É como se você estivesse no laboratório computacional e o que a gente tem um roteiro, né, onde cada uma das etapas vão estar sendo realizadas, né? E a ideia nesse laboratório é usar um exemplo, né, e deixar proposto, né, um caso onde muito provavelmente ainda não foi feito. Tá? Então, por isso essa contribuição, né? Então, cada uma dessas atividades, né, você vai poder estar desenvolvendo, quer dizer, cada um dos integrantes do curso, né, vai estar contribuindo com uma dessas essas condições, né, um determinado sistema. Não sei se ficou mais claro para você. Mas, de qualquer forma, em cada uma das atividades, eu vou estar realizando isso na live, né? Isso vai ser gravada, né? E, em seguida, a gente vai estar podendo acompanhar, né? Então, se você estiver fazendo de uma forma assíncrona, né, tem todo um roteiro para estar sendo acompanhado de uma maneira à distância, né? E se houver dificuldades, a gente vai tentando assisti-lo da melhor forma. Se tiverem mais questões, fique à vontade de estar fazendo. Então, daqui a pouco eu já volto com... O André pergunta sobre a questão da linguagem. A gente vai usar várias linguagens ao longo do curso, né? Alguns softwares, eles são escritos, por exemplo, não é necessário ter nenhuma proficiência em nenhuma dessas linguagens, né? Muitos dos softwares que a gente vai estar usando, ou eles foram construídos, né, em C++, ou em Fortran, ou em Python, né? Alguns, né, mas vai estar, em princípio, né, a gente não vai estar fazendo nenhuma modificação diretamente no código, né, mas vamos estar usando, né, como um usuário, né? Então, essa é um pouco da proposta. A gente não vai fazer implementações, né, mas a ideia é que a gente possa, né, estar usando esses códigos, né, em prol do entendimento da metodologia, né, mais do que uma implementação nela, né. Obviamente, se você tem interesse em fazer algo em termos de implementação, né, a gente pode fazer, né, como uma proposta de projeto, inclusive, né.
Bom, eu vou retomar, né, e aí eu vou trazer uma pergunta que o Lauro havia feito um pouco antes, e a primeira questão que seria interessante vocês se questionarem, né, é o que vocês preferem, se desenvolver um projeto acadêmico ou um projeto mais ligado ao empreendedorismo, né? Então, por que a pergunta, né? Então, no primeiro caso, num projeto acadêmico, a gente vai estar pensando num projeto científico, né? Então, ela tem uma linguagem, ela tem um objetivo, ela tem um determinado uma determinada estratégia, né? Um determinado alvo, né? No caso, se a gente for pensar em termos de uma startup, por exemplo, né, que a gente pode usar muito dessas metodologias que vocês vão aprender no curso, né, a parte de design de materiais, né, ela já entra com vários outros conceitos e outras maneiras até de você estar apresentando essas ideias, né, ou esse projeto. Então, fica o exercício, né, que eu vou deixar para vocês, de hoje para amanhã, e a gente vai desenvolver na próxima semana, é onde vocês se encontram, ou o que vocês gostariam de explorar, né? A gente vai ter espaço para os dois lados, né? Então, vão ter projetos que podem ter um lado mais acadêmico, ou seja, a gente apresentar uma ideia que poderia ser, por exemplo, apresentada para a FAPESP ou para a CNPq, né? Como também poderia ser uma ideia, né, usando essas técnicas, que a gente poderia apresentar para uma empresa, né? Usando as mesmas mecânica quântica, né, cálculos, mecânica clássica, né, e termodinâmica e assim por diante, né? Então, vai um pouco, né, do que vocês, até uma reflexão para vocês, né, do que vocês estão esperando em termos do curso, né, e do que vocês querem da carreira de vocês, né? Então, aqui a ideia é a gente poder explorar, né, ambas as situações de acordo com o interesse que vocês definirem a priori, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer, né, em termos de projetos, né, vou ser um pouco provocativo, né, não que eu concorde com o que o Ministério de Ciência e Tecnologia fez, ou está fazendo, né, mas essas são as áreas prioritárias de pesquisa que foram definidas, né, com o plano de 2020 a 2023. O que é que significa isso? Que, na maior parte dos recursos ou dos projetos do Ministério, né, você vai ter que, de alguma forma, atender algumas dessas situações aqui, né, ou tópicos, né, ou áreas prioritárias, né. Isso você já viu, né, para quem participou da parte das propostas de iniciação científica, ela já está assim, vão estar implementando para as bolsas de doutorado, mestrado, né, e é uma tendência, né, de alguma forma, o sistema de ciência e tecnologia no Brasil caminhar nessa direção. Então, como proposta, e aí a gente vai discutir amanhã mais detalhes, né, a gente vai estar apresentando para vocês possibilidades, né, de projetos envolvendo a área espacial, ou a área de fronteira, ou inteligência artificial, materiais avançados, nanotecnologia, agronegócio, infraestrutura, energias renováveis, poluição, desastres naturais, saúde, tecnologias assistivas, tudo, qualquer ponto desse aqui, né, a gente, através da física, e particularmente com esses métodos de modelagem molecular, ou modelagem de materiais, né, a gente consegue fazer uma sugestão e contribuir, né? Então, qual que é o exercício que eu vou pedir para vocês? Primeiro, reflitam sobre se vocês gostariam de desenvolver nesse curso um projeto acadêmico ou um projeto, né, de empreendedorismo, né? Podemos ter na turma diversas frentes, isso não é problema algum. Em seguida, né, tentem refletir dentro desses tópicos que estão colocados pelo MCTI, quais daqueles você gostaria de explorar, né? A gente vai dar algumas sugestões que isso pode ajudar aí nessa escolha, né, que eu vou estar trazendo amanhã, né, com mais detalhes, né? Mas aí fica esse exercício, né, para vocês darem uma refletida sobre
como é que você vê sua carreira? Você quer ir para um lado mais acadêmico, um lado mais de tentar explorar empreendedorismo, né? E quais os tópicos, né? Ele, de alguma forma, está mais alinhado com o que você gostaria de explorar, né, aqui, tá? Então, isso aqui vai aparecer várias vezes, né? O Renan, ele acabou, tem uma pergunta sobre a escolha, né? Isso sim. Então, essa escolha, ela vai nos direcionar sobre o projeto que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina, tá, Renan? Essa é a ideia. Nessas primeiras semanas, a gente definir, né, o tema, né, pode ser algo dentro dessas proposições, né, como também vocês podem definir qual o estilo. Né? Então, se é algo mais acadêmico ou algo mais pensando na linha de empreendedorismo. Né? Por quê? Porque as linguagens são linguagens diferentes. Né? Então, se você quer desenvolver um projeto acadêmico, né, a gente tem que pensar como as agências de fomento, por exemplo, analisam esse projeto. Né? Ou o que é esperado, né, desse ponto de vista. Se a gente for pensar em termos de uma startup ou de algo mais na linha de empreendedorismo, né, da mesma forma, né, a maneira da gente apresentar nossas ideias e nossas propostas, ela tem uma dinâmica diferente do que você teria num projeto acadêmico. E eu já vou mostrar para vocês o que é esperado em cada uma dessas partes, tá? Também é possível, o Renan colocou, é possível também explorar ambas as situações, né? Mas você vai ver que, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma opção. Tá? Vamos experimentar. Bom, então, a ideia no caso da definição desse projeto, né, porque eu já trago isso para essa primeira aula, que muitas das nossas atividades vai rodar, né, funcionar em função disso. Né? Então, uma proposta, né, é o que o pessoal na Google, eles normalmente usam, que é chamado Design Sprint. Né? Então, eles em uma semana, aí você tem uma imersão, né, full time, ou seja, o dia inteiro, né, onde você vai desenvolver uma ideia, né, a partir desde o entendimento dela, né, você propor ideias, como vai funcionar, o que é que você está querendo, o que está sendo, quais problemas, né, vão estar sendo atacados ou definidos. Depois, a gente vai tomar algumas decisões, né, sobre quais caminhos a serem tomados, né, e, finalmente, executar parte dessas decisões, né, para apresentar, no final, né, o que foi colocado. Então, no nosso caso, né, ao invés de uma semana, né, que a gente não vai estar fazendo essa atividade de uma forma imersiva, né, a gente vai diluir essas atividades ao longo do semestre. Tá? Então, no mês de agosto, a gente vai entender o que é esse problema, o que é que a gente vai querer atacar. No mês de setembro, a gente vai pensar nas estratégias, né, e técnicas que a gente vai precisar. Né? Em outubro, né, a gente já decidiu o que é que vai fazer. Né? E em novembro, né, fazer a execução, né, das propostas. Né? Para, finalmente, em dezembro, apresentar ela. Né? Então, essa que é a ideia, né, em termos do projeto. Então, ao longo desse caminho, né, a gente vai estar apresentando as várias técnicas para vocês. Né? Então, por isso que a discussão inicial é importante, porque mesmo que você não saiba, a priori, né, os detalhes da técnica que você vai estar sendo apresentado, né, até o momento da execução, a gente vai estar te dando essas ferramentas. Né? Vai ser treinamento, ferramentas e a discussão em cima desses processos. Tá legal? Então, essa é um pouco a ideia. Né? Então, o que a gente espera em termos desse planejamento desses projetos? Né? Por isso que pensar no acadêmico ou no empreendedorismo é importante desde o início, porque em agosto, né, o que a gente vai fazer é tentar entender e definir, né, os tópicos e quais são os problemas que a gente precisa, ou melhor, o que nós precisamos, né, o que é que já foi feito
né, o que é que a gente poderia estar atacando, que seria de novo, né? Então, isso é o que acontece no dia a dia, né, em um projeto científico, né? Quando você for propor, né, outras novas ideias, né, essa é uma das maneiras, né, que a gente faz para estar pensando como um projeto. Em setembro, né, qual que é a ideia? É você trazer tudo que você achar que é interessante, ou que de alguma forma está correlata com o problema, né, é realmente diversificar em termos de opções, ideias, né, e pensar no projeto de uma forma global. Tá? E aí envolve entender o fenômeno, envolve entender as necessidades para aquele problema, envolve definir quais técnicas, né, seriam mais apropriadas a cada uma delas, cada um dos problemas que a gente quiser atacar, né? E com isso a gente consegue pensar, né? Então você vai ter todo o suporte da equipe, né, e minha, de estar definindo, né, esse processo de divergência, né? Em outubro a gente vai decidir, bom, qual é a melhor ideia, o que é que a gente vai fazer, né, qual técnica vai ser utilizada, né, e como a gente vai poder estar atacando esse problema. Então, note que, nesse caminho, né, você já foram introduzido a pelo menos 70% dos métodos, né, que a gente está propondo no curso. Tá? Finalmente, em novembro, né, a gente vai executar essas ideias que foram decididas em outubro. Tá? Então, aqui você já vai ter todas as técnicas e vai ter todo o suporte computacional necessário para desenvolver essas ideias, né? E, finalmente, a gente apresenta, em dezembro, né, a proposta, seja do projeto, que foi obtido, se não em função do tema ou da dificuldade computacional, o que estava sendo pensado, né, e como a gente poder levar isso para, se for uma agência de fomento, né, apresentar um projeto como agência de fomento. Se for para uma linha mais de empreendedorismo, né, seria apresentar o pitch, né, seria apresentar o teu projeto em si. Né? Mas tudo isso eu vou voltar, né, no momento adequado, né, de como isso vai estar funcionando. Né? Então, na prática, né, sempre em algumas, ou a cada 2 semanas, né, a gente vai estar se reunindo para discutir sobre o projeto. Esse se reunir pode ser de N formas, né? Pode ser através de conversas, né, diretamente usando alguma ferramenta online, né, como também troca de mensagens, né? A gente vê a melhor maneira que funcionar para todo mundo dentro das limitações, né, e propostas que vocês gostariam de estar aproveitando. Tá? Bom, então, o que é que eu vou esperar como uma avaliação aqui em dezembro, né? Já que a gente tem que, de alguma forma, estar definindo para vocês como é que é a performance de vocês no método. Então, a maneira como eu vou fazer vai ser uma maneira bem honesta, né? E a maneira na vida real. Né? Então, como é que é essa maneira honesta? Se eu quero mandar um projeto, né, para a FAPESP, isso não é nada secreto, né? Isso que é esperado, né, para alguém que vai estar fazendo a arbitragem, a assessoria, né, sobre o seu projeto. Então, a gente vai ter uma análise, né, e isso que a nossa equipe vai estar analisando um projeto. Se for o lado acadêmico, vai ser isso. Né? Então, tem definição de objetivos, porque tem projetos que nem definem objetivos, sabe? Não coloca o objetivo dentro de uma perspectiva sobre o que está tratando, por que é irrelevante, por que é importante, qual é a motivação, né? Qual a originalidade, né? O que está trazendo de novo isso, né? Qual é a importância, né, dessa contribuição, tá? Se a fundamentação científica está correta, né? Se os métodos que você está querendo estudar estão corretos, né? Então, por exemplo, se você vai para a parte aeroespacial, né, você pode argumentar que você quer desenvolver algum material para melhorar, né, seria a asa de algum desses veículos, né? Então, será que, se eu quero pensar em termos da asa,
olhar para uma modelagem molecular o mais apropriado, pode ser que esteja em escala completamente diferente, né? Então não faz o menor sentido, né? Então, esse tipo de coisa que a gente vai discutir ao longo do processo de ideação, né? Isso vai estar depois resumido aqui no projeto, né? E como se esse projeto está adequado para qual nível que você quer, né? Então, como vocês estão na graduação, eu vou esperar algo que seja do nível de graduação, né? Se você estiver pensando no mestrado ou no doutorado, então o que é esperado em cada uma dessas etapas, né? Da mesma forma, se a gente vai ter a viabilidade, né, de executar esse projeto, você pode ter a ideia mais brilhante possível, mas será que a gente tem as ferramentas, né, e a disponibilidade para isso, né? Então, vai ser dessa forma que a gente vai estar analisando o projeto. Então, dia 1, né, você já sabe o que vai ser esperado de você lá em dezembro, né? Então, a gente vai construir nossas ideias, nossas propostas em cima de algo que é o que eu tenho que, quando eu faço assessoria dos projetos da FAPESP, é isso que a gente tem que responder, né? A mesma coisa para o pitch, né? Então, o pitch, eu acho que voltando à questão que o Lauro tinha colocado, né, é uma apresentação de 3 a 10 minutos que você tem que convencer a pessoa que sua ideia é legal, factível, né, e que faz sentido, né? Essencialmente, essa é, de uma maneira bem resumida, é isso, né? Então, a gente tem 3 a 10 minutos, e como é que eu analiso isso, né? Também já está disponível, você já sabe o que esperar, né? Então, a pessoa entende qual o problema que ela está querendo resolver, né? A solução que ela está oferecendo, ela está condizente com o problema que ela citou, né? Você pode trazer, valorizar, né? Ou seja, você pode, de alguma forma, obter, né, valor a partir dessa proposta, né? Então, essa pessoa conhece as ferramentas, né? Sabe tratar, né, para poder executar esse projeto, né? Então, quais são os próximos passos que você precisaria para estar executando esse projeto, né? Então, se isso deveria ou não ter continuidade, né? Então, faz sentido essa proposta, né? Você pode vir com a ideia mais mirabolante possível, mas se você não tem nem o know-how, nem as ferramentas, né? E o que você está trazendo, ela não está de acordo com o problema que você está propondo, né? É algo que é vazio, não tem consistência, né? Então, aí você já nota um pouco a diferença, né, do que é um olhar mais acadêmico, né, em termos de consistência, de metodologia, fundamentos, né, um olhar mais de empreendedorismo, né, da qual você está trazendo ideias, né, e ao mesmo tempo oferecendo soluções, né? Então, é nesse sentido que aparecem essas diferenças, né, entre essas escolhas, tá? E vai ser mais ou menos dessa forma que a gente vai estar desenvolvendo, né, essas propostas, né? E para a Wikipedia, né, que é a nossa contribuição, que para cada uma dessas técnicas a gente vai estar pensando e contribuindo, né, ao longo desse desenvolvimento desses projetos. Se você olhar o que está escrito sobre dinâmica molecular, Monte Carlo, cálculo de primeiros princípios, elementos finitos, rede de Boltzmann, em português, né, ele fica muito aquém do que você tem numa versão em inglês, por exemplo, né? Então, uma parte nesse processo como proposta, né, seria a gente estar olhando, né, reescrevendo, né, ou propondo, né, conteúdo para essas dentro da Wikipedia para esses tópicos, né? Uma pergunta aqui do David, que é se a disciplina tem abordagem. Então, a ideia, David, é que a gente vai ter, né, em sequência, várias aulas expositivas, mas que ela vai estar sendo gravada, né? Então você pode assistir ela de forma assíncrona, né? E essas discussões e projetos que vão estar acontecendo também de uma forma programada, tá? Não sei se eu respondi completamente a tua dúvida, né? E se não, pode repetir a pergunta que eu tento
esclarecê-la. Então, o que eu vou sugerir para vocês, um pouco mais até para a gente finalizar essa discussão hoje, se vocês pudessem estar preenchendo esse formulário, eu vou colocar no chat, tá? E qual que é a ideia desse formulário, né? Que vocês possam, né, eu queria entender um pouco do perfil de vocês em termos das, como é que é o acesso à internet para vocês, como é que é se vocês têm acesso a um computador, né, se tem alguma experiência prévia aí com a parte de computação, né, e um pouco das motivações, né, para a gente poder estar direcionando, né, a questão do tópico, né, e das expectativas de vocês quanto à disciplina. Então, isso é algo que, como usualmente, né, é feito da forma presencial, então tem um certo formato, né, e aqui a gente vai estar tentando trazer para esse formato à distância, mas, ao mesmo tempo, preservar essa característica de exploração, né, desse curso. Tá? Então, na aula, amanhã, acho que, certamente, né, eu vou estar sempre tentando atualizar para vocês quanto ao link, né? Eu tinha deixado programado ao longo do semestre inteiro, muito provavelmente vai ser esse mesmo, mas se houver qualquer alteração, né, eu vou estar colocando no Moodle, né, e enviando um e-mail para vocês. Eu já peço desculpa se for insistente, mas acho que a gente pelo menos está garantido que ninguém vai estar perdido aqui no Cyberspace, né? E ao mesmo tempo, né, vocês poderem ter um melhor entendimento, né, amanhã, sobre a questão dos projetos, né, e das propostas que a gente vai estar querendo trazer para o curso, né. Então, amanhã o curso, a ideia da aula eu vou desconstruir o título do curso, né. Então, simulação computacional dos materiais. Então, por que simulação, por que computacional, de que materiais a gente está tratando, né? E também vou comentar sobre a questão dos projetos, tá? Com propostas de projetos. Então, fica um exercício para preencher esse formulário, né? Que aí, com isso, eu já consigo ter uma noção sobre o perfil e a gente poder, na próxima semana, já estar trabalhando na parte de ambientação, né? E de acesso a essas ferramentas computacionais. Eu acho que eu fico aberto para perguntas, se vocês tiverem questões, né? Fique à vontade de me contactar a qualquer momento pelo e-mail, né? E vou também disponibilizar aqueles outros canais, né, que possam tornar a nossa comunicação mais direta, mais efetiva. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Podem até abrir o microfone se vocês quiserem perguntar, né? Eu vou parar a gravação, né, e aí vocês podem ficar